Você está no MangakaCast, o podcast do Mangaka. Hoje a gente vai falar sobre Samurai Warriors, o OVA. O que é isso? Samurai Warriors OVA é um OVA do Samurai Warriors antigo. Não tem nem dublagem, não chegaram nem a dublar. Dublaram só a temporada, né, que vai ali do começo até o final. Tem começo, meio e fim, né? Até meio esticadinha, tá? A gente já gravou sobre ela. Mas o ponto é o seguinte, o OVA é muito bom, só que ele é bem mais curto, obviamente. Então ele tem 3, 4 episódios ali que tem um personagem chamado Mukala, que é, digamos assim, uma coisa interessantíssima sobre Samurai Warriors, tá? A tradução da dublagem, eles mudaram o nome dos personagens e mudaram o nome do que são os personagens, tá? Não chega a alterar muito, mas mudaram. Então é interessante que esse Mukala, por exemplo, é nítido pela tiara dele ali, que ele é tipo o Akala, né? Digamos uma versão do Akala, né? Um deus budista muito famoso nos Estados Unidos, na China, no Japão, na Índia. Então, é muito parecido, obviamente, em todos os sentidos ali. E essa tiara ali, por isso do nome Mukala, deve ser tipo como se fosse, sei lá, um discípulo do Akala, alguma coisa assim. Ou, sei lá, um guardião dele, alguma coisa do tipo que eles inventaram ali como um vilão. Até um dos hippies, na fase inicial, usa um golpe que é o Akala e tal, mas é uma coisa meio nada a ver, ficou meio sem nexo. Sinceramente, esse Mukala e esse golpe também do hippie antes, ficou uma coisa completamente sem nexo. E esse Mukala é bem sem graça, mas aí o ponto é que eles se reúnem, lutam com ele, aquela coisa toda, e aí meio que acaba a graça desse Mukala. Só que é aqui que entra a graça. Chega uma mulher com uma... aonde ela chega vira uma igreja. Tipo, é sério, aonde ela chega vira uma igreja. Então, tipo assim, não é modo de falar não. E ela anda com a cruz, né? Tipo, com a cruz que significa Hades, e aí que Jesus se sacrificou, que todo mundo conhece que tem Jesus ali, tal, todo mundo conhece, né? E aí o que acontece? Então ela chega com a cruz ali e tem os poderes dela, tem a coisa dela, a ideologia dela. Na realidade, ela é bastante contra as armaduras. Porque ela acredita que as armaduras sempre vão trazer merda, traduzindo em português claro. E aí o que acontece? Só que na realidade, a gente vai falar aqui também, e é bem legal, porque aí depois um dos meninos lá é mais protagonista, aí já sai os meninos, e aí já entra um novo nome, que é OVA Message. E essas mensagens são muito legais. Ele entra, digamos assim, num estado de consciência auto-interrogatório, né, com o universo, e ele começa a fazer questionamentos muito legais, como, por exemplo, sobre o comportamento das pessoas, a energia das pessoas e principalmente no que isso gera, né? Porque muitas vezes reclamamos de negatividade e tal, mas será que a gente não é negativo e tal? Então tem muitas dessas questões. Será que as armaduras, lutar, essas coisas é realmente algo positivo? E agora a gente vai falar aqui sobre os nomes e as armaduras, os nomes que é o original, tá? Sem a dublagem. A dublagem mudou. Ela mudou tanto que ela trocou o nome de praticamente todos os personagens, como a gente falou no outro. É muito louco isso. Bom, então vamos lá. Vamos começar pelo Sage of the Hollow. Isso significa a auréola do sábio. Sim, esse personagem é o César. Por que ele é loiro de olho azul, praticamente, e tem uma espada? Porque cada um ali meio que, igual o Mukala imitou a Akala, ali o César imita o imperador Júlio César, que ficou famoso por ser loiro, tal, bonitão, e obviamente uma espada. Então, ali ele meio que imita o Júlio César. Só que isso na tradução em português, tá? Arquetípica do português. Se você for levar o nome real ali da obra, Sage of the Hollow, que é o Sage, o nome dele, né? Significa auréola do sábio. Então é o Sage de auréola, tá bom? Seria o sábio de auréola, o dele. O Hector, o nome real é Ryo, só que ele é Ryo do fogo selvagem. Então, às vezes até melhora, né, a tradução, mas é Ryo do fogo selvagem. O outro aqui é o Sie de torrente. O que é isso? Sie é uma espécie de céu, também pode ser algumas traduções como seu, mas é um nome muito comum assim de pessoas assim mais afortunadas financeiramente, mais fofinhas muitas vezes.
Enfim, mas não significa que depois a pessoa como ela vai ser. Mas é um nome muito comum da antiga. O ponto é o seguinte, é que o CIE de Torrente, o que é Torrente, né? É um nome até comum hoje em dia, né? Um sobrenome. O ponto é o seguinte, torrente significa fluxo de água abundante. Sabe aquele barulhinho de cachoeira, aquele cheirinho, aquela sensação sabe, de você ver abundância, de você olhar um mar, de você olhar um riacho, como eu falei ali e tal, e aí você vê aquela abundância de água tal, né? Enfim, um lugar gostoso de água, né? Mas não necessariamente uma piscina, por exemplo. Uma piscina pode ser uma torrente, mas aí é menorzinha, né? Torrente significa tipo fluxo de água abundante, aquele fluxo da natureza abundante, né? Então veja que ele seria o CIE de torrente, não o que colocaram ali, né? O outro é o Rovan de Strat, enfim. O que seria isso? Seria o extrato, né? Que seria o quê? Você, no caso ali, ele tem uma questão arquetípica. Esse outro, eu esqueci de falar, o CIE de Torrente, ele tem a questão arquetípica de ter lá o tridente de Poseidon e usar os poderes da água, bem parecido, obviamente, com Poseidon. Então a gente falou do César e do Poseidon, e agora a gente está falando do que tem poderes equivalentes ao céu na dublagem. Por quê? Porque aquela flecha significa tipo Ismael e tal, aquela coisa do céu. E aí, cada um tem um estilinho ali. E o Ryo, né, que é o Hector, que o nome dele é Ryo na obra, de Fogo Selvagem, né? O nome já diz tudo, né? E aí a gente tem o Kento de Hard Rock. O que é isso? Que ali é Tristan. Tristan é o nome do neto do Hades, tá? Mas que tem tudo a ver com a obra, obviamente. Mas eles traduziram assim, deixaram assim Tristan e ficou. Mas na realidade é Kento de Hard Rock. Eu vou explicar para você o que significa isso. Kento significa, principalmente hard significa duro, rock é pedra, mas também pode significar tipo um molejo, tipo você fazer as coisas, ação, sabe? Tipo motivação, empolgação. É muito usado como gíria nesse sentido. E também é muito usado, então hard rock seria tipo uma pedra maneira, sabe, seja durão, seja pra cima, tipo uma coisa assim, pode ser uma gíria também assim. E Kento significa prosperidade. Prosperidade significa muito parecido com Torran. Significa fluxo da vida, fluxo de... Só que prosperidade é no geral, né? Fluxo geral da vida, principalmente no quesito financeiro. Então, Kento de Torrent, Kento de Hard Rock significa basicamente muita grana, abundância financeira. Então imagine ele soltando dinheiro no poder dele. Então viraria meio Viagem na Maionese e virou tipo Tristan da Terra, um negócio assim. Só que não é esse o nome. O nome a gente está traduzindo aqui, arquetipicamente mostrando o nome real da obra, tá? Isso é muito legal, porque você vê que o autor se preocupa pra caramba em fazer uma parada muito maneira, né? Não que a tradução, quem fez a tradução, né, para os dubladores estragou. Não estragou, mas ficou uma coisa assim bem desvirtuada, né, tal, do que é ali os nomes, né? E o gostoso muitas vezes é você ter os nomes ali que tem a ver, né, de verdade. Então,